os irmãos, mais um momento de paz. Vamos juntos viajar pelo conhecimento da nossa doutrina consoladora, o Espiritismo. Peguemos as nossas águas para que possam ser fluidificadas no final. Lembremos dos nossos amados que precisam da paz, do amor, da presença divina. E vamos continuar a ler o capítulo 7 da segunda parte do Livro dos Médiuns, sobre a bicorporeidade da transfiguração. Tentemos explicar esse fato, que noutro tempo teria sido qualificado de milagre, e a que hoje chamamos muito simplesmente fenômeno. A transfiguração, em certos casos, pode originar-se de uma simples contração muscular, capaz de dar à fisionomia expressão muito diferente da habitual, ao ponto de tornar quase irreconhecível a pessoa. Temo-lo observado frequentemente com alguns sonâmbulos, mas nesse caso, a transfiguração não é radical. Uma mulher poderá parecer jovem ou velha, bela ou feia, mas será sempre uma mulher e, sobretudo, seu peso não aumentará nem diminuirá. No fenômeno com que nos ocupamos, há mais alguma coisa. A teoria do perispírito nos vai esclarecer. Está, em princípio, admitido que o espírito pode dar ao seu perispírito todas as aparências que, mediante uma modificação na disposição molecular, pode dar-lhe a visibilidade, a tangibilidade e consequentemente, a opacidade. Que o perispírito de uma pessoa, viva ou isolado do corpo, é passível das mesmas transformações, que essa mudança de estado se opera pela combinação dos fluidos. Figuremos agora o perispírito de uma pessoa viva, não isolado, mas irradiando-se em volta do corpo, de maneira a envolvê-lo numa espécie de vapor. Nesse estado possível se torna das mesmas modificações de que o seria, se o corpo estivesse separado. Perdendo ele a sua transparência, o corpo pode desaparecer, tornar-se invisível, ficar velado, como se mergulhado numa bruma. Poderá então o perispírito mudar de aspecto, fazer-se brilhante, se tal for a vontade do espírito, e se este dispuser de poder para tanto. Um outro espírito, combinando seus fluidos com os do primeiro, poderá, a essa combinação de fluidos, imprimir a aparência que lhe é própria, de tal sorte que o corpo real desapareça sobre o envoltório fluídico exterior, cuja aparência pode variar à vontade do espírito. Esta parece ser a verdadeira causa do estranho fenômeno e raro, cumpra-se diga, da transfiguração. Quanto à diferença de peso, explica-se da mesma maneira, porque se explica com relação aos corpos inertes. O peso intrínseco do corpo não variou, pois que não aumentou nele a quantidade de matéria. Sofreu, porém, a influência de um agente exterior, que ele pode aumentar ou diminuir o peso relativo, conforme explicamos acima. E seguintes. Provável é, portanto, que, se a transformação se produzir tomando a pessoa o aspecto de uma criança, o peso diminuiria proporcionalmente. Meus queridos, estamos com mais essa explicação sobre a transfiguração, a mudança de peso do espírito que está sendo transfigurado. Se ele for a transfiguração de uma criança, logicamente, se pesarmos ele terá um peso bem menor do que o dele.
Se for de algum adulto de igual teor de altura, pode ser que ele tenha o mesmo peso, mas se for de alguém mais forte, ele terá o peso do mais forte. Então, a transfiguração é um fato fantástico que nós vimos na nossa doutrina espírita. Eu adoraria ver uma transfiguração. Quem sabe Deus me proporciona a concretização desse desejo. E assim nós vamos, de leitura em leitura, nos aproximando, nos aprofundando no Livro dos Médiuns. Vamos fazer a nossa oração. Vamos conversar com Deus e vamos transformar esse momento de paz em alegria, em paz para as nossas vidas. Vamos iniciar fazendo a oração nossa de Emmanuel. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir-te os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. E assim, meu Deus, unidos dessa oração de Emmanuel tão linda, que nós possamos fazer exatamente assim. Nós possamos sempre ser, sem ferir, sempre ter, sem agredir. Nos abençoa, meu Deus. Cuida dos nossos irmãos que sofrem dos problemas físicos e espirituais. Que muitas vezes te buscam na hora da dor, Pai, mas eles irão entender quando receberem de Ti a graça. Cuida dos lares, Pai, que nossa Mãe Maria possa estar imbuída nesses lares, deixando aí a sua paciência, seu respeito, seu amor de mãe, que cada mãe e cada pai possam ter, pelos espíritos que se tornaram seus filhos, a complacência, a misericórdia, o entendimento, e que esse lar se torne realmente, Pai, um templo divino de oração, de paz. Que os nossos irmãozinhos que usam dos vícios possam estar recebendo, Pai, a ajuda dos nossos benfeitores espirituais. E conforme a sua vontade, conforme que estiver destinado para esse irmão, que se cumpra e que eles consigam, Pai, se melhorarem. E não cometam nenhuma bobagem. Nenhuma bobagem.
Tende misericórdia da humanidade, Senhor. Tende misericórdia. E assim, meus amores, vamos fechar os nossos olhos. Vamos conversar com o Pai através da oração que Jesus nos ensinou. Que a espiritualidade amiga esteja fluidificando as nossas águas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome de amor. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis, Pai, não nos deixeis cair em tentações. Livra-nos da descrença, da maldade, do orgulho, do egoísmo, da falta de amor, do medo. Que nós possamos ser irmão do nosso irmão, como Jesus nos ensinou. Pois teu, Pai, é o poder, o reino, a honra e a glória, hoje, amanhã e por toda a eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que assim seja.